Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, saiu a súmula da partida de ontem entre Vasco e Atlético Paranaense. Eu estava querendo ver logo essa súmula, né, para ver o que o juiz, o que o árbitro colocou nessa súmula, principalmente da confusão do final do jogo, né? Teve aquela confusão danada com segurança do Vasco, alguns jogadores do Atlético Paranaense, né? A imprensa saiu matando segurança, depois saiu uma imagem mostrando que o jogador Coelho tentou dar um soco no Piton, foi aí que o segurança entrou em cena, né, para defender os jogadores do Vasco, aquela confusão toda. O VAR chamou mesmo com a partida encerrada. O VAR chamou e aí o árbitro viu uma pequena parte da confusão, a parte onde o segurança trocava socos com um jogador do Atlético Paranaense. O árbitro expulsou o jogador do Atlético e relatou isso na súmula, tá? Falando que teve uma confusão entre o segurança do Vasco e o jogador do Atlético Paranaense. O Globoesporte.com disse, e eu trouxe essa informação hoje de manhã aqui, que o Vasco pediu desculpas, né, ao presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, pediu desculpa ao diretor de futebol, que o diretor técnico, né, de futebol, que é o Paulo Autuori, pediu desculpa também à torcida do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, agora à noite, tá, acabou de emitir uma nota dizendo que o Vasco não se desculpou com o presidente deles, com Mário Celso Petralha, tá? E foi além, disse que São Januário está com condições precárias de segurança, que não consegue receber uma partida desse tamanho. Cara, o que o Atlético Paranaense está querendo fazer? O Atlético Paranaense pega o Vasco na Copa do Brasil, está querendo criar aquele clima de caldeirão, né? Clima que nem é bom, né? Porque a gente vai ter um primeiro jogo em São Januário, já na próxima quinta-feira, e o jogo de volta é lá, tá? Vai criar um ambiente ruim para o Vasco lá. E eu lembro que teve aquela vez lá em Joinville, 2013, tá? Foi criado um clima ruim, e aí já a gente teve aquela confusão horrorosa lá nas arquibancadas do estádio lá de Joinville, quando a torcida do Atlético Paranaense invadiu o lado da torcida do Vasco. Pô, irmão, foi bizarro aquilo. Indo para cima de torcedores comuns, não foi para brigar com torcida organizada, não. Foram para cima de torcedores comuns, foi aquela bizarrice total. E eu lembro que na época o próprio presidente do Atlético Paranaense era o mesmo, era o Mário Celso Petralha. Ele fez um discurso todo de ódio, tá? Com relação ao Vasco. Tava na bronca, né? Porque em 2004 o Atlético Paranaense perdeu um campeonato brasileiro para o Santos. Por quê? Porque o Vasco estava naquela de cai, não cai, e aí pegou o Atlético Paranaense em São Januário, lembra disso? Petkovic cruzou, Henrique, zagueiro de cabeça, 1-0 Vasco. Aquilo tirou o título do Atlético Paranaense, deu o título para o Santos, eles nunca esqueceram, e aí tentaram se vingar, né? Na porrada naquele ano, 2013, lá em Joinville, foi bizarro. E agora o Atlético Paranaense tenta de novo, né? Copa do Brasil, tenta de novo fazer aquele climão de ambiente hostil. Espero que não aconteça nenhuma bizarrice igual aconteceu em 2013, lá em Joinville. Parceiro, é o seguinte, irmão, falar de chegadas e saídas, né? Chegadas agora, a gente está de olho no mercado, tá? Vocês já estão sabendo que a janela fecha agora, dia 2 de setembro, segunda-feira, irmão. Se não contratar até segunda, ó, esquece, tá? O Vasco negocia com o zagueiro Luan Pérez, só que é o seguinte, cara, ele deve acertar com o Santos, tá? Imprensa paulista dizendo que o jogador já deu a palavra para o Santos, deve acertar com o Santos, tá? O Vasco
fez a proposta de empréstimo junto ao Fenerbahçe, com opção de compra, porém o jogador prefere o Santos. Eu vou falar, irmão, ó, pode ir, cara, pode ir. Cara que tá parado há 1 ano, voltou agora, 56 minutos só de jogo, tô fora, esquece! Tô fora, maluco, tô fora. Para contratar um zagueiro, eu quero um cara que chegue para jogar. Não dá para contratar um cara que tá encostado lá no Fenerbahçe da Turquia, tá? Então, se o Santos vai levar, se ele deu a prioridade pro Santos, que vá, irmão, que vá, tá? O Vasco hoje anunciou um novo reforço, né? O Jean David, não vai ser Jean Menezes, vai ser Jean David. Inclusive, o chileno já treinou e, inclusive, o chileno já está inscrito, tá? Pode jogar a Copa do Brasil quinta-feira, a gente deve ter uma estreia. Tomara que coloque logo para jogar, jogador de seleção, atacante que joga pelo lado, uma posição extremamente carente no Vasco, né? A gente torça para que ele chegue e faça uma boa temporada. Principalmente agora, mais carente ainda, né? Porque o David, irmão, tá com aquela situação celulite facial, tá internado, deve ter alta na quarta-feira. Ainda existe a dúvida se ele vai estar à disposição do treinador Rafael Paiva, vai estar ou não à disposição para essa partida contra o Atlético Paranaense, válida pela Copa do Brasil. É provável que não esteja, né? Ele está com uma situação grave, né? Situação gravíssima com relação a essa questão aí da celulite facial. A gente não sabe nem quando que vai poder contar com o David de novo. E aí foi bom o Vasco contratar um jogador para essa posição, que a gente espera que seja bom jogador, que chegue arrebentando. Falando em arrebentando, irmão, o Vasco, esse campeonatinho tá sendo mais tranquilo, ainda bem, né, cara? 8º lugar, 31 pontos, cara. Fazia tempo, tá? Fazia tempo. Desde 2012 que o Vasco não faz uma campanha dessa, tá? Em 2012, nessa altura do campeonato, o Vasco era 4º lugar, tá? 4º lugar em 2012, mas ainda era aquele time de 2011, campeão da Copa do Brasil, time que quase ganhou o Brasileiro, que quase ganhou a Sul-Americana, era um bom time, né? A gente tinha muitos bons jogadores naquela equipe de 2011, tá? E aí seguiu com alguns desses jogadores de 2012, fez boa campanha no Brasileirão, nessa altura do campeonato era 4º lugar, terminou em 5º, tá? Depois o Vasco fez boa campanha em 2017, nessa altura do campeonato era 9º, tá? Não era 8º igual é hoje, dessa vez ele é 8º. Irmão, bom demais, a gente consegue mirar lá em cima, né? O Vasco hoje está a 8 pontos do Bahia, que está no G6, né? É o 6º lugar, tá? 2 posições, 8 pontos. O Vasco hoje está mais perto do G6 do que do Z4. São 9 pontos que separam o Vasco do Z4. Uma campanha justa para um elenco bem limitado, tá? Time aí na mão do Rafael Paiva, que também vem fazendo um bom trabalho, a gente tem que admitir. Ontem, no meu entendimento, ele não foi tão bem no início, mas depois acabou consertando e ganhou o jogo, tá? Tá com estrela, quero que ele tenha sucesso. No momento, se for falar do trabalho dele, a gente tem que elogiar porque ele está entregando resultado, e o que vale no futebol é resultado, tá? Eu sempre falo aqui, quero jogar mal, mas quero vencer. O que vale é resultado, então, ok para o trabalho do Rafael Paiva, né? A gente está aguardando aí reforços, vamos ver se o Vasco vai conseguir ou não trazer reforços, né, para melhorar um pouquinho esse elenco e a gente ir mais rápido, né, para cima na tabela, né, chegar nesse G6 aí. Tem que ser o objetivo do Vasco, né, cara, todo ano pelo menos classificar para Libertadores, parar de sofrer, parar com esse negócio de brigar para não cair, meu parceirinho. Queria que você comentasse aqui, tá? Sobre essa questão do Jean David. Se você está feliz com essa contratação, se você está com uma expectativa alta com relação ao futebol do Jean David, tá? E se você concorda com o Bigode que não dá para contratar um jogador igual o Luan Pérez, zagueiro do Fenerbahçe, que estava há muito tempo parado. Queria que você deixasse a opinião aqui, tanto quanto com relação ao Jean David, quanto pro Luan Pérez, esses reforços. Um Vasco já confirmou, já está até treinando, já está até inscrito. O outro, o Vasco ainda briga aí com o Santos para ver quem vai contratar. Deixa a opinião aqui, ó,
sobre os dois jogadores, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!